O Duque Gilbert já me contou em detalhes sobre os perigos relacionados ao portão cósmico. Leyline tinha um sorriso no rosto, mas sua expressão era tão resoluta quanto antes. Mas se não nos comunicarmos com outros mundos e obtermos seus conhecimentos e recursos únicos, como podemos melhorar? Na busca pelo conhecimento, estou disposto a fazer qualquer coisa. Os magos desejavam a verdade mais do que qualquer outro ser. Tendo visto as expressões de Leyline, Robin soltou um longo suspiro. Nesse caso, prepare o equipamento de proteção designado e memorize o feitiço de escape. O laboratório do porão de Gilbert, o núcleo da região. Rabiscos de runas e gráficos detalhados e complexos pontilhavam as 4 paredes. Leyline precisa apenas dar uma olhada para descobrir que havia algumas runas de alto nível que ele ainda não tinha visto. Rune de isolamento aéreo de alto nível. E esse padrão de runas defeituoso? Parece que eu já vi isso anteriormente nos registros antigos da Twiligit Zone. Leyline soltou um suspiro de surpresa, e ao mesmo tempo ordenou o AI-chip para gravar todas as runas. Naquele momento, uma camada de filme preto apareceu em cima dele. Como um traje de proteção, envolveu seu corpo inteiro, não deixando a menor parte descoberta. Além disso, depois de ter entrado na área, ele havia experimentado pelo menos 3 procedimentos do tipo esterilização. Essa vestimenta bioquímica poderia efetivamente isolar qualquer poluição que fosse transmitida de outros mundos através do portal cósmico. Por isso, era um equipamento essencial para experimentos. Apenas com base na preparação meticulosa, poderíamos dizer a natureza complexa e aterrorizante dos experimentos com os portões cósmicos. Leyline suspirou mais uma vez. Seus olhos não puderam deixar de olhar novamente para o centro do laboratório. No centro, uma grande área de luz das estrelas emitia raios luminosos. O interior parecia conter alguma coisa, mas dado que Leyline não conseguia enxergar com clareza a visão atual. Esse é o estado físico de um portão cósmico. Apenas abrir esgotaria muito meus recursos, talvez até mesmo me levando à falência. Leyline contemplou silenciosamente em seu coração. O consumo de energia de um portal cósmico era aterrorizante demais. Depois de pensar um pouco, ele percebeu que mesmo ele, com seus vastos recursos, não poderia suportar tal coisa. Não era de admirar que alguns Morning Magi se tornassem falidos depois de estudar portões cósmicos. Rápido! Prepare o experimento! Robin também tinha uma camada de película protetora ao redor de seu corpo e fazia seus preparativos em uma mesa no canto. Na realidade, eles ainda estavam distantes do portão real para o Reino das Estrelas. O Duque Gilbert estava no centro de tudo, onde um círculo de runas mágicas irradiava um brilho dourado. Os alunos, incluindo um homem idoso, cuja força espiritual havia alcançado a fase de cristal, só podiam esperar do lado de fora deste círculo, incapazes de avançar mais. O tempo de execução de um portão cósmico é muito precioso. Atualmente, está no seu limite mais baixo e só pode permitir a passagem de marcadores de coordenadas de forças espirituais. Todos vocês, venham tentar um por um. A voz do Duque Gilbert ecoou. Leyline, é a primeira vez que você participa de experiências como essas. Você pode simplesmente observar o que eu faço primeiro. Robin disse ao lado dele. Sim. Os olhos de Leyline irradiavam um brilho azul cintilante, e ele olhou atentamente para os movimentos de Robin. O Duque Gilbert pegou um pedaço de cristal dourado e lançou-o na direção da chama azul mais central. Asterisco boom! Asterisco, o cristal dourado colidiu com as chamas azuis e instantaneamente ocorreu uma violenta reação. Uma grande quantidade de luz dourada foi irradiada, que foi imediatamente absorvida pelas chamas azuis. Raios azuis de energia estendiam-se até as alças dos feitiços antes de finalmente chegarem antes dos poucos, classificando-se em 3 feitiços e formando um espelho mercurial que desmoronava ligeiramente, um que tinha em seu centro uma ondulação negra. Esse sentimento é bem parecido com o da antiga formação de feitiços de teletransporte, mas possui um grau maior de desordem e violência. Leyline comparou os dois em sua mente. Um brilhante raio prateado de força espiritual emergiu da cabeça de Robin e rapidamente formou uma flor no ar. Runas foram formadas na superfície que rapidamente foram para o espelho.
Esse experimento de posicionamento no espaço-tempo é extremamente simples. Com o repetido lançamento de coordenadas em portas cósmicas, poderíamos nos deparar com um mundo diferente, ou ele poderia ser captado por um ser inteligente. De um modo geral, o probabilidade capacidade é extremamente baixa, e pode até não haver um único caso de sucesso dentro de 10.000 tentativas. Então não é só tentar a nossa sorte. Leylin revirou os olhos no coração e ficou um pouco sem palavras. No entanto, vendo o rosto pálido de Robin, ele sabia que as coisas não eram tão fáceis quanto o que ele havia dito. No passado, era impossível para mim usar minha força espiritual para sentir movimentos na zona do crepúsculo através de formações de feitiço de teletransporte, mas agora eu tenho que usar minha força espiritual para explorar o mundo. O nível de dificuldade é incomparável. Mesmo que eu já tenha atingido o nível 3 e tenha o apoio e ajuda de outros magos, receio que os níveis de dificuldade não tenham diminuído muito, *boom. De repente, uma explosão soou de Robin e ele imediatamente deu alguns passos para trás, com o rosto pálido. Nós falhamos. Meu marcador coordenado de força espiritual encontrou uma disfunção espacial e foi completamente extinto. O que eles estavam fazendo agora era enviar o marcador de coordenadas feito da força espiritual para o cosmos entre os vários mundos para flutuar no meio, e eles só podiam esperar por boa sorte para a força espiritual pousar em outro mundo. Mas as lacunas entre os mundos estavam repletas de perigos. O mais fundamental foi o da interferência espacial, e pode haver alguns seres estranhos que especificamente permanecem dentro deste espaço, que não apenas destruiriam os marcadores de força espiritual, mas também seguiriam os marcadores para trás, retaliando lançando um ataque contra os magos. Quem havia enviado os marcadores? Como resultado, o Duque Gilbert teria que estar de olho ao lado. A destruição do marcador de força espiritual foi uma ocorrência comum. Robin falhou 2 vezes depois, o que fez com que seu rosto ficasse pálido como um cadáver. Com a quantidade de força espiritual que ele esgotou neste experimento, Robin terá que descansar por alguns dias e passar o tempo meditando para se recuperar completamente. Leylin pensou consigo mesmo. Como Robin, muitos outros estudantes no laboratório tinham falhado muitas vezes, e nenhum deles havia encontrado com sucesso um mundo alternativo. Mas ainda havia muitas diferenças entre eles. Uma bruxa feminina que possui uma força espiritual da fase vapor conseguiu 5 tentativas antes de ter que recuar para um canto para se recuperar. Enquanto isso, Robin estava em sua 7ª tentativa, enquanto o homem de cabelos brancos, o mais forte do grupo, fizera mais de 10 tentativas. A disparidade dentro do rank 3 Varlocks é simplesmente muito grande. Leylin deixou escapar um suspiro em seu coração depois de ter visto este cenário. Ufa! Eu não posso mais fazer isso. É a sua vez. Depois de ter falhado mais uma vez, o rosto de Robin estava tão pálido que os vasos sanguíneos abaixo eram visíveis. Ele imediatamente recuou e Leylin assumiu sua posição. Você deve ter entendido o que estava acontecendo com suas observações antes disso, certo? É muito fácil, apenas o uso simples de sua força espiritual. Robin recuou para o lado e engoliu uma cápsula roxa que o fez parecer melhor instantaneamente. Bem, deixe-me fazer isso. Leylin avidamente caminhou para a frente, e grandes quantidades de força espiritual prateada brilhante foram condensadas em substância branca em forma de semente prateada. Construir um marcador de coordenadas a partir da força espiritual exigia apenas um simples uso da força espiritual, e qualquer posto comum poderia fazer isso facilmente. Sob o controle de Leylin, a semente branca prateada flutuou lentamente além dele e tocou o recuo no espelho. Blow up. Como se estivesse caindo através de uma camada de água, a semente branca prateada penetrava instantaneamente no espelho. No entanto, instantaneamente, o rosto de Leylin registrou uma mudança. Ele imediatamente sentiu sua conexão com o marcador enfraquecendo. Foi necessária uma grande quantidade de força espiritual para manter a conexão. Raios de força espiritual branca e prateada repetidamente disseminados de seu mar de consciência, e ele conseguiu manter uma conexão fraca com o marcador. Não é de admirar que apenas aqueles na 3ª posição ou acima possam participar desta experiência.
Apenas uma tentativa poderia drenar a vida da maioria dos Rank 2 magos. Lei suspirou em sua mente. De repente, ele podia sentir a semente da força espiritual que ele espalhou sob o controle de um tsunami frenético, apenas capaz de flutuar e afundar com as ondas. Ele foi incapaz de escolher um caminho para avançar. Se é assim, tudo depende da sorte. Lei sorriu sombriamente. Se ele não conseguia controlar sua força espiritual, de que uso seria? A única opção era rezar para que ele tivesse sorte. Não é bom. Nesse momento, duas grandes marés colidiram no espaço prateado, firmando seu marcador entre elas. Lei tentou mover o marcador longe, mas foi em vão. Ele só podia assistir enquanto as duas marés do ar colidiam, dando origem a uma enorme tempestade e extinguindo sua semente. Lei segurou a cabeça. No instante em que ele perdeu sua semente de força espiritual, sua cabeça parecia ter sido cortada por uma faca. A força espiritual em seu mar de consciência também foi reduzida em 1/3. Isso significa que só posso condensar essas sementes de marcação coordenada e tentar a minha sorte 3 vezes no máximo em uma única sessão? Lei ficou sem fala. Com o experimento sendo completamente dependente de pura sorte, e não a maneira de aumentar a taxa de sucesso, seus idosos tiveram uma vantagem enorme quando comparados a ele. Não era de admirar que o Duque Gilbert tivesse solicitado a ajuda de tantos estudantes. Quanto maior o número de tentativas feitas, maior a esperança de sucesso. No entanto, as chances ainda eram baixas e completamente dependentes da sorte. Lei subconscientemente pegou a bolsa da cintura, antes de retirar rapidamente as mãos. A moeda do destino só poderia fazer previsões sobre assuntos abaixo do reino da estrela da manhã. Uma vez que a matéria envolvia o cruzamento de vários mundos, não importava quão pequeno fosse o contato, a moeda seria completamente destruída sem ser capaz de fazer uma única previsão. Você falhou? Isso é normal. Tente de novo. Robin o encorajou. Lei revirou os olhos para Robin e mais uma vez condensou um marcador de força espiritual, enviando-o através da lente.